cara. É, você mesmo. Por acaso tá querendo esconder a calvície? Não, propaganda não! Ele deixa As novas preservadas de João Chico já pensou. A gente não tem mais idade pra isso não. Vai com você, meu filho. Eu tô ocasião de sua volta. Ah, ó, esse é filme, hein? O maravilhoso mágico de Oz convoca para a cidade das Esmeraldas. Senhor primeiro-ministro, senhor presidente. Ele deixa nenhum doutor derrubar meu ganhador. Pois não me chamo Chico Bento. Covarde. Quem tá aí? Covarde. Quem tá aí? Quem? Você me dá nojo. Me deixa em paz. Você sabe que eu não sou alguém. Não. E sim uma ideia que há muito tempo você abandonou pela comodidade fétida que lhe foi vendida. Você sabe que eu sou a única alternativa justa para esse mundo. O que eu faço? Não é óbvio. Me use. Faça eles lembrarem por que eu existo. Faça eles pagarem, parando de pagar. Adorei o termo. Faça eles pararem de pagar, parando de pagar. Muito bom. Faça eles pagarem. Como o streaming e as assinaturas transformaram a pirataria em legítima defesa. E eu deixaria de achar claro o símbolo da Adobe aqui, ó. Detalhe, uma das maiores empresas que faz questão de fazer isso, né, cara? Na casa das assinaturas. Mas assim, eu não tiro o mérito, porque hoje em dia tem combos que você paga deles que vale muito mais a pena. É verdade, isso realmente eu tenho que concordar. Ainda mais se você engloba só, por exemplo, você é um fotógrafo. Se você só é fotógrafo, eles têm planos pra você só ter, tipo, Photoshop e Lightroom, que você trabalha com fotografia. Então você não precisa pagar caro num plano que você não vai usar quase nada. Tipo, tem várias outras coisas que você pode usar, mas você não vai usar. Então hoje até que tá razoável o preço, tá bom, tá bacana de você pagar. Na minha opinião, é um dos serviços que mais vale a pena. Vale muito a pena. Claro. Não é caro. Se você for universitário, principalmente, vale total a pena, tá? Você já conviveu com algo tão absurdo por tanto tempo que é o... Nossa, olha que legal, o restaurante dele, Dino Crisis, vai ter live no canal. Tem Dino Crisis no PlayStation 5. Aquilo ser um absurdo foi se perdendo e virou só normal? Essa é uma pergunta redundante, porque eu sei que a resposta é sim. Essa é uma experiência coletiva que todo mundo que paga por streaming e serviços de assinatura tá passando em 2025. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas, e o mesmo serviço que quando chegou desbancou a TV a cabo, que transformou propagandas e intervalos comerciais durante o conteúdo que você estava assistindo em coisas do tempo das cavernas, te entregando o conteúdo que você queria, quando você queria e sem interrupções, se perdeu na caminhada. Não sabe mais por que existe, para onde vai e por que conseguiu tantos clientes em primeiro lugar. Esse vídeo nada mais é do que um desabafo para o consumidor a respeito das práticas. Vale ressaltar que no começo realmente valia a pena, né? A Netflix, ela trouxe a solução para tudo. Só que hoje em dia, eu acho que virou algo tão assim que eles começaram a colocar anúncios dentro do streaming. E detalhe, tá? Eu sou da época que... É engraçado falar isso, né? Porque eu sou muito novo, mas ainda assim eu sou da época onde... quando a Netflix veio em si, tinha aquele negócio de amostra grátis e tudo mais, mas o pessoal ainda vendia DVDs nas lojas americanas. DVDs Blu-ray. Eles vendiam ainda DVDs Blu-ray, ainda na época da Netflix, que quando começou. E assim, ela vendia e, cara, eu lembro que o valor mínimo, acho que era R$30, não lembro muito bem. Mas é bem barato, valia a pena. Hoje em dia, como a Ale falou, você paga e tem anúncio, cara. E é mais ou menos assim, o plano mais barato, você além de você... Que não é barato. E não é barato, além de você ter anúncio, você ainda não tem a qualidade total, né? Eu, no caso, eu pago quando não tem anúncio. Mas eu pago porque eu não quero ter anúncio no filme que eu tô assistindo, na série que eu tô assistindo. Eu não quero ter anúncio. E pra mim... vale muito a pena. Você tem que pagar duas vezes além de acessar, tem que pagar de novo para não ter anúncio. É muito chato isso. Isso não é só... Tá, vou falar real. Isso não é só na Netflix, tá?
Mas a Mercado Livre faz a mesma coisa. Porque eu não sei se você sabe, mas hoje em dia o Mercado Livre ele tá fazendo essas questões dos filmes também. E também tem anúncios. Agora tá tendo. No Mercado Livre? Por exemplo, eu fui assistir O Poderoso Chefão. Lá tem o Poderoso Chefão pra você assistir gratuitamente, só que você pode assistir gratuitamente, só que você vai ter uma série de anúncios nesse. Nossa, sério? Sério? Esse negócio do Mercado Livre, ele entrou recentemente, não faz muito tempo. Entrou com o Disney Plus primeiro, né? E eu vi que... Não, porque o Mercado Livre tem um próprio bagulho dele que é filme de graça. Eles vendem Sim, assim. isso mesmo. Então pra mim é 100% de graça. Então tem anúncio dentro disso? Tem anúncio, tanto que, como eu falei, eu fui assistir Poderoso Chefão e não consegui porque tinha muito anúncio. E eu pensei, e como eu já tinha Apple TV, eu falei, vou ver, e eu vi que tinha no Apple TV, eu fui lá ver, claro, tinha pago lá, mas eu fui lá e comprei o filme porque eu já vou assistir várias vezes, eu vou assistir mais de uma vez. Eu, sendo sincero, nesse momento eu teria já metido a caveirinha. Ah, não, sim, óbvio. Eu teria feito isso, eu pensei... o Percy Jackson. Não, eu pensei nisso, mas só que o meu eu falou mais alto, eu falei, não, vou comprar o filme, porque eu já tenho ele lá, posso ter vontade. Tanto que assim, galera, eu tenho... se você for ver meu Apple TV, a minha biblioteca, tem muitos filmes que foram comprados, tipo, Pecadores. Comprei Pecadores, filme, eu tô quase comprando Fórmula 1, eu já achei no cinema, mas eu vou comprar também aqui na eu não assisti. Mas, pô, esses filmes saem na HBO? Então, depois, pra você entender, eu comprei no Apple TV, o Pecadores, passou uma semana, tava lá de graça pra assistir no HBO, e olha que eu tinha HBO. De graça. Não, tava de graça. É porque se você assina a HBO, né, você vai assistir de boa. Mas tava de graça, sem você precisar comprar ou alugar. Eu fui lá, antes disso, fui lá, comprei. O Prime Video tem isso. Tem. O Prime, você assina pra ter os filmes. Mas, dependendo de como é, e sempre, a maioria dos filmes, tipo, praticamente todos os filmes que eu falei, eu quero assistir, e eu fui no Prime, tinha que alugar a porcaria do filme. Você paga pra acessar o Prime, e ainda tem que pagar pra alugar, e tem que pagar mais ainda por não ter anúncio dentro do Prime. E detalhe mais ainda. Tem muitos filmes que a Prime coloca, que você vai assistir o filme. Aí tá lá assim, R$20. R$20 pra comprar e R$11 pra alugar. Aí se você clicar lá, ver outros lugares que possam ter, né? Uma coisa assim que tem lá. Aí vai lá, ou tá no Apple TV, ou tá no HBO, ou tá no Paramount. Tem muitos filmes que eu fui assistir na Prime, que quando eu fui ver, tava que eu fui ver pra ver, assistir tava na HBO. Fui ver no HBO, tava de graça pra assistir. E lá tava pra comprar. Então, você ver, olha o nível, né? Às vezes não vale a pena você assinar, né? Sabe? Fica muito nesse negócio. Por isso que eu sempre vejo, quando eu vejo assistir um filme, eu sempre coloco no Google, vejo que tem quais streams tem o filme, né? E vejo cada um, porque às vezes um tá de graça, o outro tá pago, o outro tá pra alugar. Por exemplo, tem um filme que eu até hoje não encontrei, não consegui encontrar nem a pau, porque eles perderam os direitos desse filme, que é o filme do Paganini, né? Paganini? O Violência do Diabo, que é praticamente aquela música que a gente tava ouvindo antes. Sim. E eu não consigo encontrar esse filme. Esse filme tá por aí, mas eu não consigo encontrar. Já tentei encontrar até no mundo da pirataria e não consigo encontrar esse filme. Não dá pra encontrar. Eu tentei de todos os jeitos possíveis pra encontrar esse filme. Aí que entra o quê? Mas como eu falei, até tentei a pirataria e não funcionou, cara. Tentei pirataria e não funcionou. Tentei VPN e não consegui, tá? Tanto que esse também é um assunto que também é voltado pra isso, VPN também, que entra nesse mérito, que você assinar a VPN ou não. VPN eu acho que é legal. Mas enfim, vamos voltar pro vídeo. De streaming e de assinatura vem fazendo nos últimos anos. Uma tentativa de compilar a terrível experiência que eu venho tendo com esses serviços. Serviços esses que estão entre os principais anunciantes do YouTube. Ou seja, não vai ser de interesse nenhum dessa plataforma que muitas pessoas vejam esse vídeo. E no que diz respeito a conteúdo patrocinado no meu canal com essas marcas, eu vou cometer aqui um belo sincericídio. Mas no momento, a minha vontade de expressar indignação é bem maior do que a vontade de receber um agrado dessas plataformas. Então, eu não tenho costume de fazer isso, mas por favor, nesse vídeo aqui, me apoia ao menos deixando um like, comentando e principalmente compartilhando ele com alguém que você acha que precisa assistir o conteúdo que eu vou falar aqui. Porque eu tenho quase certeza absoluta que eu não vou ser recomendado e a tendência é esse vídeo aqui ficar no limbo. Durante a pandemia, com muita gente em casa consumindo streaming, os principais representantes desse mercado começaram a pôr em prática quase na sua totalidade algo que já estava sendo cogitado desde 2018. E não, eu não tô falando do fim do compartilhamento de senha da sua conta, que também rolou, mas sim
dos anúncios no meio do conteúdo. Planos que já ofereciam qualidade de transmissão superior ou então... R$25. Na época era 25, tá? O plano básico, agora eu lembrei, era 25. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando lançou, era 25. Aí eles foram aumentando. Aí eles colocaram aquele negócio, sistema de várias telas, que eu acho que algo que eu já fico puto. Que a gente pode entrar num assunto depois desse vídeo, quando a gente terminar. Que é o fato deles bloquearem por conta do Wi-Fi. Se o Wi-Fi é diferente, eles bloqueiam a conta. Então, no meu é diferente, porque assim, eu tenho o plano sem anúncio, que é mais ou menos R$50, 50, eu não sei se tá por aqui, mas acho que é R$50, alguma coisa assim, e eu ter algumas telas que eu posso usar, e em alguns lugares eu coloco, por exemplo, no meu notebook, no meu celular, na televisão da minha sala, na televisão do meu quarto, no PlayStation 5. Isso, às vezes tá falando na mesma casa, né? Sim, na mesma casa. Mas se você, por acaso, conectar em outro lugar, ele bloqueia. Então, mas ele bloqueia. O meu bloqueia, pelo menos. Então, o que aconteceu com o meu esses dias? Eu tava assistindo um filme na Netflix no meu trabalho, e acabou que eu fui entrar na Netflix, ele já tava conectado na Netflix, e basicamente ele foi lá e meio que bloqueou e falou assim que eu não tinha acesso mais. Nossa. Aí eu fui lá e eu podia mandar e-mail pra mim, com um código, pra eu poder ter acesso. Aí eu fui lá, coloquei o código e ele falou, agora você tem 14 dias pra poder assistir. Aí depois ele bloqueia de novo. Exato. Mas eu acho que depois dos 14 dias não passa mais. É, isso aí mesmo. Mas depois você pode colocar de novo, não tem problema nenhum. Mas é mais ou menos isso. Disponíveis por assinatura já estavam em prática. Mas os anúncios no streaming ali por 2019 ainda não eram uma unanimidade. A Netflix nessa época já estava sentindo o amargo gosto de não ser mais basicamente a detentora de um monopólio. Se no começo ela foi responsável por disseminar a popularidade do streaming e tinha quase a totalidade dos clientes para esse tipo de serviço... Os Golds aí. Os Golds. Uhum. Os Gold. Na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido. Nesse período pré-pandemia, ali pelo final de 2019, ela já estava beirando 45% do mercado. Com uma cacetada de empresas disputando a sua parcela desse mercado, com todas elas ganhando menos do que achavam que mereciam ganhar e com produções para atrair o público ficando cada vez mais caras, novas fontes de receita precisavam entrar nessa equação. Abrir as portas para anunciantes e cobrar mais do assinante que não queria ver o anúncio desses anunciantes parou de ser uma mera cogitação. Vamos cobrar mais pra ter anúncios. Cara. Não, é que o YouTube faz isso, que eu acho até engraçado. Eu vi um vídeo esses dias, acho que foi no Instagram. A lógica do YouTube. Os anunciantes pagam o YouTube pra exibir anúncios. Aí os usuários pagam o YouTube pra parar de ter anúncios. Aí ele entra e rixa, tipo, e como assim? Eu tô pagando pra você, tá do céu, você Mano, tá... Você quer uma coisa que eu vou te mostrar? Olha isso aqui, galera. Meu, como é que... Não dá. Tá em linhas minúsculas aqui, mas tá aqui, ó. Padrão com anúncio, gente. Com anúncio, R$ 27,99, incluindo impostos no Disney Plus. E aí você tem acesso de canais ESPN e Caramba 4 e outras coisas. A versão padrão, R$ 46,90 por mês. Cara, R$ reais você paga mais ou menos no Netflix. Aí imagina, você tem que juntar o Netflix, você tem que juntar o Disney, aí junta a Prime, aí junta a HBO. Cara, você não consegue, cara. Você não consegue. E ainda tem a versão premium, né? Que, sei lá, assim, isso aqui eu acho que é bom pra quem assiste ESPN e essas coisas. Mas, assim, pra quem só quer assistir um filminho ali e tudo mais, assim no padrão. Mas, cara, é muito caro. O PS Fox comentou, inclusive, cara, assistir anúncio em streaming que você paga é intancável. E ainda colocou em caixa alta. Intancável. Porque cara. Hoje, Netflix, Prime Video, HBO Max, Globoplay, Disney Plus, Paramount Plus, Hulu e muitos outros que nem vale a pena eu ficar me estendendo por aqui, possuem planos em que, caso você não queira ver anúncios, você precisa pagar mais por isso. E pra mim, a maior ironia dessa situação, o principal atrativo do serviço de streaming lá no começo era poder consumir o que você queria sem interrupção comercial. Quando a Netflix começou a bombar no ano de 2010, a TV a cabo nos Estados Unidos estava no seu pico histórico de clientes, com mais de 100 milhões de assinantes. E o tabu de você pagar pela TV a cabo e ainda assim ter que ver propagandas era uma discussão constante, que sempre existiu entre os consumidores americanos. Para vocês terem noção, em determinado momento da história surgiram aparelhos como o TiVo, o Replay TV e o AutoHop. Eles gravavam a programação da TV americana e pulavam automaticamente a parte do intervalo comercial quando o usuário ia assistir. A pessoa precisava ver a programação 24 horas no passado, mas a galera que usava esses aparelhos achava um preço válido a se pagar, contanto que não existissem comerciais na sua programação. Eu só não sei.
Só um detalhe, gente. Basicamente, até antigamente, já tinha o fato de você ter que pagar a mais para ter um produto, nesse caso era um produto, onde você gravava o programa e eu tinha esse anúncio. Concordou com isso assistindo a programação gravada no dia 12 de setembro de 2001. Mano, eu tô muito apaixonado pelos Dino Crisis, mano. Ali atrás, velho. Inclusive, eu queria ter um Dino Crisis original. A ABC, a NBC e a Fox bombardearam as empresas fabricantes alegando que os aparelhos inviabilizavam os modelos de negócio da TV. E algumas dessas marcas acabaram falindo por não conseguir arcar com os custos legais desses processos. Voltando para 2010, na chegada do streaming no pico histórico de assinaturas da TV a cabo, oferecendo catálogos por demanda, aquele conteúdo que você acessa na hora que quiser sem interrupção, a gente começou a ver uma queda de assinantes dos serviços de TV a cabo constante que nunca voltou ao mesmo patamar. Os 100 milhões de assinantes da TV a cabo de 2010 foram reduzidos a 53 milhões em 2025 e com previsão de redução para 47 milhões até 2027. O fato de você ter acesso a um serviço de qualidade com um catálogo vasto e sem interrupções comerciais era algo tão significativo que quase todos esses serviços ofereciam os famosos 30 dias para testar. E assim, isso aconteceu também porque, obviamente... E hoje em dia foi reduzido para 7. Isso é verdade. Uma semana. A maioria. Os mais populares, pelo menos. E continuar pagando só se quiser deu muito certo. Afinal, o serviço era de fato bom e disruptivo. A maioria dos usuários se cadastrava, testava e renovava a assinatura no final do período de teste. Hoje, além de quase todo mundo saber como que funciona um serviço de streaming e apresentar ou explicar ele para o consumidor já não ser mais tão importante, a real é que se as pessoas testassem gratuitamente e passassem pela verdadeira tortura dos anúncios no período de teste, eu tenho certeza... É verdade, né? Eu nunca fiz, mas eu tenho total certeza que o período de teste não tem anúncio. O de teste não deve ter anúncio, que é pra enganar. Tipo, nossa, não tem anúncio. Ah, sim. Paga pra você ver. Tem anúncio sim, Que safado. loucura, nossa. Para o usuário assinar o plano que não tem anúncios, para mim não é mais uma teoria. É a realidade. Eu juro que nesse vídeo aqui eu não queria escolher um serviço de streaming para fazer de alvo, porque todos eles têm anúncios bem chatinhos. Mas o Prime Video acaba sendo o mais fácil para eu falar a respeito, porque nesse momento eu tô remaratonando The Office e eu tô completamente... O maravilhoso mágico de Oz convoca para a cidade das Esmeraldas. Algo ruim está acontecendo em Oz. Senhor primeiro-ministro, senhor presidente, isso não pode ser bom. Muita gente quer vocês mortos. Não tô pegando a referência. Qual que é a referência? É de anúncios que aparece. Ah, tá. Ele ouviu tanto esse negócio de anúncio assistindo The Office que praticamente decorou já. Você vê o nível. Gente, pra você ver o nível do que tá acontecendo. Basicamente é tanto anúncio que o pessoal coloca a cada 30, a cada 10, a cada 15 minutos que infelizmente você acaba decorando até. E assim, isso tem feito um mal muito grande para essa empresa, acredito eu. Mas, não mal, mas acho que bem, né? Porque a pessoa infelizmente vai assinar. Não tem eu sou uma delas, infelizmente eu não posso ser porque eu sou uma delas que assina porque não quer ficar vendo. Tem gente que ainda paga mais caro pra justamente não ter. Ou seja, YouTube pra mim é a mesma coisa. A assinatura dele eu acho que é justa, tá? Além de não ter anúncio, você ainda tem o YouTube Music. Eles poderiam simplesmente separar os dois. Não, exato, porque você paga 5. Ó, assim, eu só falo porque eu tenho o YouTube Music porque eu tenho o plano Team. Aqui, eu já mandei aqui. Eu tenho o plano Team que eu tenho acesso a HBO e ao YouTube. É mais ou menos isso. É outros benefícios. Mas eu tenho acesso a esses dois. Mas o YouTube eu não assinava porque é muito caro. Você paga R$50 e não usa o YouTube Music. Eu não uso o YouTube Music. Eu tenho o Spotify e não uso o YouTube Music. Olha aí. E aí? Eu só uso o Spotify porque tem muitos programas que eu, tipo, meu PlayStation, outros locais que eu vou usar. O Spotify, meu Deus do céu. Essa parte da questão de assinatura do Spotify. Não, o só vai piorando aos poucos. Não, o Spotify em si ele é um preço justo. Porque se você. Não, sabe por quê? Eu fui ver, porque eu queria assinar o Apple Music, porque já que eu tinha Apple TV, assinar o Apple Music. Eu fui ver, o preço tá o mesmo, a qualidade é quase a mesma, e mais pra quem tem Android é mais fácil ter o Spotify. Mas quem tem iPhone, assina logo o Apple Music, porque é a mesma coisa, a mesma qualidade, não tem, muda muita coisa. Claro que a Apple TV tem o Dolby, alguma coisa 5.1 e tudo mais, e por aí vai. Mas assim, não muda, o preço não muda, é o mesmo preço, e também, claro, que eles ficam empurrando pra mim pra fazer o plano Family, só que eu só não assino o plano Family porque eu não vou usar com ninguém, tá ligado? Só eu uso, então não muda, sabe? Mas mais ou menos isso. De sua volta. Eu lá virei santo agora, já foi locutor, já fui camelô, mas você tem Nossa Senhora do seu lado. E é claro, a minha favorita.
É goiaba de graça! Eu não ia deixar nenhum doutor derrubar minha goiabeira. Ou eu não me chamo Chico Bento. Esses amontoados de falas aleatórias podem até parecer desconexas e sem sentido caso você não use o Prime Video, mas pra mim, elas fazem parte da minha rotina de tortura. E o pior é que por algum motivo desgraçado, que eu só consigo teorizar que de fato é uma estratégia pra fazer o usuário assinar a versão do serviço sem anúncios, a mesma propaganda costuma se repetir o Vi tantos anúncios do WWE na Netflix e comecei a querer assistir WWE só devido aos anúncios. É verdade. O anúncio tá dando certo, então. O anúncio tá dando bom, então. Tá indo bem. E no começo e no final de todos os episódios que eu assisto, é sempre goiaba de graça. É sempre goiaba de graça. É sempre goiaba de graça. Desde que eu vi esse anúncio, eu até que tive vontade de assistir o filme do Chico Bento. Já na 1000ª vez que eu ouvi, é goiaba de graça! Eu passei a querer que a goiabeira pegue fogo, a querer que o Zé Lelé morra afogado tomando banho no rio, e querer que o Inholau cometa um terrível engano e carregue o seu trabalho. Eu vou falar, eu dei sorte porque a gente entrou nessa parte de The Office. Eu dei sorte porque eu assisti The Office inteiro antes de implementar isso. É, que bom. É que eu nunca assisti The Office, eu tenho que assistir, tá? Nossa, é bom. Todo mundo fala que é bom, é bom. Nós, pessoas consumidoras de The Office, a gente quer, tipo, infectar a humanidade inteira com The Office, porque é muito bom. É muito bom The Office. São letal ao invés de sal, causando uma tragédia terrível e que faça a Vila Abobrinha parar no Jornal Nacional. Eu passei a querer tudo isso, menos assistir o filme do Chico Bento e assinar o seu plano sem anúncios. Eu sei, talvez eu tenha soado um pouco violento e agressivo demais com Chico Bento e sua turma, mas vocês têm que entender que tem duas coisas nessa vida que eu simplesmente não suporto. A primeira são anúncios e a segunda... Eu vou falar real. Pra mim, ficar nesse vitimismo de falar... É uma opinião minha desse vídeo. Mas ficar nesse vitimismo de falar... Ai, eu não gosto. Cara, então assina a merda do bagulho. Porque se você ficar reclamando... Ah, não é isso. Ah, porque eu tô ouvindo. Ah, eu já decorei. Cara, então assina, mano. Não tem muito o que fazer. Sabe... Assina o negócio, para de ficar reclamando, é muito isso. Se a vida é assim, cara, não tem muito o que fazer. Ou a gente só aceita, né? É. Mas você que nem você acabou de falar, YouTube, o YouTube Premium é muito caro. Ou seja, você tem que tirar o dinheiro do seu leite pra colocar nos anúncios. E detalhe, né? Tem mais um detalhe. Eu só gosto do YouTube Premium porque, cara, 3 anúncios é sacanagem. Às vezes é 2 anúncios e você não consegue pular pro segundo porque... Ah, na televisão tem muito isso. No computador, no celular não tem, mas na televisão o cara é esperto, porque ele sabe que na televisão o pessoal tem paciência. Exato. Nesse cenário. Porque eu assino a Disney Plus e por lá os anúncios também estão nessa pegada. Repetitivos, interruptivos e insuportáveis. Mas por eu estar reassistindo o meu sitcom favorito no Prime, esses ficaram comigo. Recentemente o HBO Max, que virou Max e agora virou HBO Max de novo, também aderiu aos anúncios que interrompem a sua programação. E a HBO também? Puta merda, pra mim era só o Prime e a Netflix. Que eu tenho os serviços de streaming. Não, a HBO não. A HBO é de boa. É de boa? Eu acho que é de boa, porque quando a última vez que eu vi, tava de boa. Não, porque assim, eu não assino, mas é o plano da TIM. Então, assim, quando eu vou assistir, pra mim não aparece anúncio. Só talvez tenha essa opção de anúncio. Não sei também. Vou ficar sem saber. Nenhum. Repito, nenhum deles estava nesse formato quando eu contratei. E isso escancara outra parte das más práticas dos serviços de streaming e assinatura contra o consumidor. Todos eles, nos seus modelos de negócio, partiram do princípio de conseguir a base de usuários oferecendo uma proposta genuinamente boa num preço justo. E quando essa base de usuários cresceu, quando ela já estava estabelecida e confortável dentro do serviço, com aquele streaming e os seus conteúdos fazendo parte da sua rotina, o aumento chega. Afinal, o que eles vão fazer? Cancelar? Onde que a esposa dele vai ter acesso a uma quantidade estapafúrdia de doramas? Onde que ele vai fazer renovação da carteirinha hétero assistindo Band of Brothers e The Pacific uma vez por ano? Ei! O anúncio vem num e-mail, e se você não fizer nada, sendo que cancelar é... É verdade, né? Eu nunca a gente não repara muito, mas se você for no seu Gmail agora, tem anúncio também no Gmail. Já reparou nisso? É que eu ignoro, mas, tipo, não tá tão... Mas tem anúncio lá. Mas, mano, olha, tem anúncio em todo que é lugar. Eu vou colocar um anúncio na cara do Cauê agora. Assine pra você ter acesso a esse rostinho. Isso, moleque. Que você pode, de fato, fazer, na sua próxima fatura, o aumento já vai estar lá. Por acaso não viu essa notificação por e-mail? Que pena, amigo, vai ter que pagar igual.
oferta que parece justa, mas quando consegue uma base de usuários, começa a aumentar o valor da assinatura gradativamente. Agora o YouTube está em promoção por R$ 26,90 o Premium. Finalmente. Eles fizeram o mínimo. No Mercado Livre. Quando eu falei que eu ia me ferrar com os principais anunciantes dessa plataforma, eu não tava brincando. Mas vamos lá. Olha que bacana. Aí você só paga no primeiro mês. Depois é cacetada de R$50. Odeio quando as empresas fazem isso, tá? Você fala, vai pagar no R$29,90 no primeiro mês. No próximo mês vai ser R$50. Vai ser o dobro. Não faz sentido. Não vale a pena, não. Programa de assinatura em que você ganha frete grátis nas suas compras, cashback, Disney Plus e... o Mercado Livre, a gente tava falando aí, ó. Exato. O do Mercado Livre, às vezes eu acho que vale a pena. Pelo menos no começo pelo menos valia muito a pena você assinar, porque você tinha, além de 2 plataformas, você tinha acesso às promoções. Então, né. Pelo que eu tô vendo aqui. Mano, assim... Mas hoje em dia eu não sei como é que deve estar esse tipo de coisa. Assim, eu vou falar assim, talvez eu assine hoje por conta do Disney Plus. Só pra assistir o filme que eu quero assistir. Só isso. Sim. Só isso. Só pra assistir o filme, depois eu cancelo. É sério, porque eu não quero. Eu só quero assistir um filme de Disney Plus, é só um filme. Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Não fala, ué. Não. Aí passa um tempo, você tá gostando do programa, fala pros seus amigos, os seus amigos falam pros amigos deles, e a base de assinantes está formada. E quando essa base já tá num tamanho interessante pra plataforma, Vral, toma aí 56% de... Eita, poxa. Gente! Se o serviço por assinatura que você assina com... Tá vendo? Tava tão bom que os caras falaram aí... Não vou mais assinar. Qual que é o problema das coisas? É sério, de verdade, qual que é o problema das coisas que acontece que tá dando super certo? Vamos aumentar o preço. Você quer... Vocês aumentam o preço, aí caga tudo. Você quer que eu fale um detalhe? Uma experiência própria? Eu tenho a PSN na assinatura, eu paguei R$500, mais ou menos. Eu paguei 500. Esse ano, ela aumentou para R$600. 600 e poucos. Graças a Deus que eu assinei o... Desde épocas atrás. Não, eu assinei, eu fiz um ano, aí foi lá, ela renovou. Mas renovou porque eu já estava ciente, mas ela renovou para 500. Aí passou acho que um mês ou 2, houve a notícia que aumentaram para 600. Então, ano que vem, quando eu for assinar, de novo, vai estar R$600. Mas esse ano ainda eu consegui pagar 500. Mas olha o tamanho abusivo. Como a assinatura do serviço de streaming que você assina com desconto subiu, o desconto já não é mais tão significativo. De repente, quando você menos perceber, você tá pagando basicamente o dobro para ter a Disney Plus, o HBO Max e o próprio Meli+, em comparação a quando você virou um assinante do Meli+. Existe um movimento próprio Meli+. HBO Max aumenta o valor da assinatura em setembro. Veja os preços dos planos. Disney Plus sobe os preços das assinaturas e também do membro extra. Nossa, que horrível, cara. Como é que pode uma empresa fazer esse tipo de coisa? Existe um movimento corporativo que cresceu muito pós-2010, com investimento de centenas de bilhões de dólares na busca da normalização da desapropriação digital, a normalização do consumo por acesso. O objetivo é tornar comum a ideia de que você paga para ter algo temporariamente e que aquilo nunca vai ser seu. E tudo certo com isso. A gente, como consumidor, sempre foi e sempre vai ser o elo mais fraco na cadeia de consumo. Mas esse movimento trabalhou forte para nos enfraquecer ainda mais. Eu não vou ser hipócrita e eu admito aqui que eu não consigo ver só pontos negativos nesse tipo de serviço. Xbox é um belo serviço. Isso. E vale o preço. Vale o preço. Não tem muito o que fazer. Ela vale o preço por várias questões, né, cara? Xbox não tem como. É o melhor serviço de todos Você paga pra ter o seu jogo que acabou de ser lançado lá. E um jogo que custa R$300, você só paga R$50. Exato. Pra ter uma gama de coisas. Muitas vezes sobre o Xbox Game Pass aqui no canal. E sabendo o preço atual de um jogo AAA, na casa dos R$400, a verdade é que enquanto chegar ao menos 2 AAAs por ano nesse serviço, unido ao seu catálogo, eu vou considerar que para nós brasileiros, o Game Pass é um serviço que vende o acesso e que me parece um bom negócio. Mas o problema é que a popularização desse tipo de serviço de assinatura, a popularização da cultura de pagar para acessar ao invés de comprar esse seu para sempre, também deu margem para empresas que não tinham motivo nenhum para entrar nesse modelo de negócios adaptarem os seus produtos para poder arrancar dinheiro infinito do consumidor. Eu lembro até hoje de 2012 quando eu ainda que susto! Faculdade, e o pessoal duncando os cabelos quando descobriu que a Adobe ia passar a cobrar mensalmente para quem quisesse usar os seus softwares.
Eu uso softwares de edição da Adobe como Photoshop, Premiere e After Effects desde que eu comecei a minha carreira. Antes mesmo de virar produtor de conteúdo, trabalhando com marketing digital e gestão de redes sociais. Aqui no canal, esses programas são indispensáveis para produzir meu conteúdo. Antes da Creative Cloud entrar em vigor, o modelo de assinaturas da Adobe, você comprava a versão de um software dela, pagava por ele uma única vez e a parada era sua para usar enquanto você não quisesse uma versão nova. Hoje, você só usa os softwares dela enquanto pagar R$320 por mês. Sim, esse é o valor atual do plano da Creative Cloud no momento que eu fiz esse vídeo. Caso você não use um plano de estudante que tem um desconto significativo... Assim, não, mas é diferente. Eu quero dar um adendo. É o seguinte, o que eu ia falar? Puta que pariu. Tem formas de você conseguir fazer o assinante da Adobe custar por uns 70, no máximo acho que R$80, por R$50. Existe forma, se você pesquisar na internet, eu não vou falar como, tá? E não é nem questão de pirataria, é um sistema que tem dentro da plataforma mesmo da Adobe, pra você assinar mais barato. Se você pesquisar vídeo no YouTube, vai aparecer. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque né, não é o caso da live, mas só um adendo mesmo, só pra comentar. A Creative Cloud no seu primeiro ano de assinatura, que também tem um desconto para novos usuários. Se você não se enquadra em nenhum desses cenários, R$320 vão ser debitados da sua fatura mensal no seu cartão de crédito para usar os programas da Adobe. O aviso de aumento do meu plano de assinatura chegou no meu e-mail, dizendo que a partir do mês que vem, esse seria o preço. E pronto, não tinha nada que eu poderia fazer a respeito além de cancelar o meu plano. E o que mais me incomoda é que como a renovação automática do plano estava ligada, se porventura eu não tivesse visto esse e-mail, se a minha caixa de entrada tivesse um pouquinho bagunçada, o que costuma acontecer? É verdade, né? Tem essa questão do... Quando tá ativado, quando fica ativado o plano automático, não tem jeito, né? Eu já cometi várias vezes essa burrada de deixar automático e acabar virando mês e acabar descontando de novo o pagamento. Eu já fiz essa burrada. Fatura simplesmente ia vir mais cara, eu ia ter que pagar esse valor absurdo de aumento e pronto. Olha, eu quero deixar claro aqui em bom português que a minha origem é de fudido. A minha família... Não, agora... Nossa, aí sim, pronto, não é que falar pobre ou... A minha genética é fudida. Só um detalhe, gente. Assim, eu fui pesquisar aqui na Adobe os preços e eu vou falar real. Dependendo do que você usa, vale mais a pena você fazer o quê? Assinar logo tudo. Porque, eu vou falar a verdade, porque assim, o plano Creative Cloud, o plano total dele com... que inclui, vamos colocar aqui na ponta do lápis, o iDesign, eu tô falando só em foto, tá? Que é o iDesign, Illustrator, Adobe Premiere, Photoshop e Acrobat, vai estar 370. Se você for assinar só o Photoshop sozinho, vai estar 169. E acredito eu, e o Lightroom 169, e por aí vai, né? Acredito eu que, né, você que mexe só com Photoshop, você não vai mexer só com Photoshop. Você vai querer mexer com mais coisa, acredito eu. O trabalho dos meus pais conseguia trazer o mínimo pra dentro de casa. Eu sempre estudei em escola pública e a minha faculdade foi financiada em várias prestações que eu fingi demência a respeito de quanto juro eu ia ter que pagar. E eu tô dizendo isso porque normalmente todo mundo que tem uma origem parecida com essa sabe o valor que o dinheiro tem. Eu penei bastante desde que eu entrei na vida adulta até finalmente conseguir uma renda estável para conseguir pagar pelos meus games, conteúdos e softwares que eu utilizo de maneira legítima, original e genuína, sem apelar para pirataria. Eu não quero piratear. Eu tenho condições nesse momento da minha vida de pagar pela parada original. Isso é o que entra o que você sente hoje em dia. É a mesma coisa, cara. Se você tem recursos suficientes para poder comprar o produto. Hoje em dia você se encontra assim, né? Eu não me encontro totalmente, mas é bem isso que ele falou. Se você tem a capacidade e a oportunidade de comprar um produto que não saia tanto pesado no seu bolso, realmente aí é outra conversa. Mas que não é o caso de muitos brasileiros. Mas qual é o limite do razoável? Para mim, a pirataria aqui no Brasil nunca foi e nunca vai ser só o famoso hihihi, levei vantagem. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo. E a pirataria aqui sempre foi a resposta mais comum à falta de acesso. Aí, ó, viu? É o que eu falo. CDs de músicas, DVDs de filmes e de jogos originais sempre foram caríssimos. Tudo no nosso país é caríssimo e difícil de conseguir. São milhões... O que entra naquele termo que eu falei. Tem muita coisa que, se não fosse pela pirataria, muita gente não teria consumido e não teria
dado ao avanço nisso. Eu posso dar um exemplo de... Tem muitas pessoas que amam determinados artistas por causa da pirataria. Porque eles começaram a consumir a obra desse artista na pirataria, só que eles gostaram tanto, que às vezes eles podem até ir no show da pessoa. Então, agora imagina se a pessoa ela se restringe a não consumir a pirataria. Ela nunca vai conhecer esse artista, ela nunca vai ter a possibilidade de ir no show de um artista. E a gente tá falando na questão de música, mas pode abranger a filmes, jogos e etc. Milhões de pessoas que, sem a popularidade da pirataria por aqui, jamais teriam acesso a conteúdos que não são só entretenimento e diversão, mas também cultura e ensino. Eu acredito de verdade que a maioria das pessoas quer sim pagar um preço justo por coisas originais e legítimas, mas com elas sendo inacessíveis, a pirataria vai acontecer. E o pior é que no estágio atual da coisa, mesmo comigo tendo condição de arcar com serviços, aderindo a eles para poder usar softwares, consumir conteúdo e jogar games, as empresas estão fazendo eu me sentir um completo otário, porque eu sei o valor do meu dinheiro. Ele não cai do céu para uma empresa bilionária simplesmente decidir que eu tenho que pagar o dobro de assinatura de um mês pro outro. E isso faz eu me questionar, por que eu tô pagando por esses serviços? Quando que eu permiti acesso ao meu cartão de crédito para uma empresa que nunca vai parar de subir a sua... Mas assim, pessoal, vamos falar a real. Se você é um criador de conteúdo, entendo, total, você às vezes é um criador de conteúdo médio ou bem abaixo, realmente você tem que priorizar o seu dinheiro, o tanto que você gasta, porque às vezes você não tem muito dinheiro pra gastar numa estrutura até como essa aqui, você não tem tanto dinheiro pra gastar numa estrutura como essa que a gente tá nessa live aqui agora, mas assim, tem pessoas que assim, como ele, por exemplo, eu acredito que ele tem uma estrutura muito boa, tem uma capacidade muito boa para as coisas e tem uma condição muito boa, vamos falar a verdade, e assim, pelos conteúdos que ele traz e pelo que ele faz, acredito que seja essencial ele ter alguns programas Adobe para poder ajudar nesses quesitos, que vão ajudar muito ele. Photoshop, Illustrator, Premiere, Fire Effects, que vão ajudar muito. Então, assim, esse é o preço que a marca tá cobrando. Infelizmente, se tá cobrando esse preço, é porque tem gente que compra. Não tem muito o que fazer. Eu sempre penso assim, não tá caro. Nada tá caro. Só não tá no meu orçamento. Por exemplo, o meu tio, ele trabalha com prestação de serviço. E ele me ensinou isso. Cara, nunca tá caro. É que não tá no seu orçamento. Pô, você pagar R$200 em alguma coisa... Às vezes não tá no seu orçamento todo mês. Você tirar 200 contos ali ou R$300 em algo ali, não vale tudo a pena. Mas assim, se você trabalha, se você já tem uma gama imensa de pessoas te apoiando e até o financeiro bom, você tem que pagar por um conteúdo desse. Mas se por acaso você não é pequeno, não tem tanta grana, não dá, infelizmente, eu até aconselho, né? Infelizmente, vou ter que aconselhar isso. A pirataria, cara, não tem... Ou você faz, ou você não faz. Exatamente, porque não tem programa gratuito, até tem, mas só que qualidade que você vai buscar. Não, mas vamos lá. Os programas gratuitos que tem já deixaram de ser gratuitos há muito tempo. Um programa que eu posso citar, CapCut. CapCut, Wondershare. O Filmora, né, o Wondershare. Ele começou como gratuito e eu lembro porque eu usei ele no começo. Era muito bom. Só que esses serviços, eles ficam muito abusivos com o tempo. Igual o CapCut. O CapCut era um excelente editor de vídeo para celular. Ele tinha sistema para legendar automaticamente, de graça. Hoje em dia, qualquer coisa que você... Não, e ele tinha outras coisas também. Filtros, imagens, tudo gratuito. Uma coisinha ou outra que era paga. Hoje em dia, o editor inteiro está pago. Você é obrigatório a assinar. O sistema que o mais popularizou ele, que foi o sistema de legenda automática, é pago hoje em dia. Então, mano, não tem como. Até os que são bons, os que são gratuitos, é pago. E se você escolhe usar sem pagar, você não consegue usar. Eu falo por experiência própria, porque assim, eu sou músico, pessoal. Eu toco. Eu tenho amigos que são músicos, tecladistas, e muitas vezes as pessoas têm que pagar plugins. Eu falo mais a parte tecladista, tá? Eu vou falar bem básico para vocês entenderem. Basicamente, plugins são configurações que você compra ou que você baixa no seu computador para você passar pro seu teclado, vamos dizer assim. E aí você consegue ter melhor proveito. De o quê? Melhor proveito de som, vamos dizer assim. Melhor proveito de som. E isso é bom, isso é muito bom. Só que às vezes você tem pra pagar muito caro, infelizmente. Você vai pagar caro. Mas você vai pagar caro por algo bom. E às vezes, na maioria das vezes, é seu. Pra me extorquir mensalmente. E se alguém combina um preço com você? E do nada resolve cobrar mais um pouco, sem que você perceba, não tem outra palavra. Isso é roubo.
Quando que algum órgão de defesa ao consumidor vai fazer alguma coisa para garantir Mano, hora, Tô patrão. farmando a hora, Qual foi, não patrão? posso. Tá podendo não. Ah, não, pai. que eu paguei quando eu aderi ao serviço por um tempo razoável, fazendo com que ele se corrija apenas pela inflação? Boa, bacana. E é por isso que a Adobe se sente plena e confortável para me cobrar um valor de aumento absurdo e só me enviar um e-mail para avisar. Bom, Adobe, eu não... Ah, tá. Eu acho que eu entendo o que ele quer dizer. Porque não é que ele... Não só a questão dele tá reclamando da questão do preço, mas que eles fizeram isso sem avisá-lo. Caixa de e-mail é um bagulho que quase ninguém olha. Eles têm muito acesso e, mano, pô, eles poderiam colocar bem na sua cara, tá, próximo mês vai aumentar tal coisa. Mas, ao que dá a entender, eles iam fazer isso sem avisá-lo. Até ele vir na fatura do cartão. Ué, tu pagando 300 pila, mas com Então, eu acho que essa é a verdadeira reclamação dele até então. Tranquilo, realmente. Acredito eu que também, mesmo se tivesse avisado, ele também não gostaria do programa, infelizmente. Não gostaria de pagar 300 conto no programa. Eu não pago 300 conto porque eu não uso o programa. Mas por acaso, eu sou um designer e realmente tenho que usar o Photoshop, tenho que usar isso, tenho que usar aquilo, eu vou pagar, porque é o que eu tenho que fazer, é meu trabalho. Se aquilo virou o meu trabalho, minha profissão, eu vou meio que investir na minha profissão. Mas se é aquele preço que eu tenho que meio que investir naquilo, infelizmente é isso. Se eu quero algo bom, algo muito bom, eu vou ter que investir no que eu... Da mesma forma que você investe em equipamentos melhores, áudio, foto, você tem que investir na parte de software também. É que, sabe o que quebra? É que, por exemplo, vou dar um exemplo. Esses microfones aqui, eles são de 800 a R$1.000. Só que você paga de 800 a R$1.000 uma vez só. Um software que nem da Adobe, você tem que pagar todo mês R$300. Bota isso em um ano. Cara, 300 conto em um ano, mano, sai muito caro. É isso que ele quer dizer, Cauê. Eu entendo, Cauê, o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer. Realmente é uma coisa que necessita, mas coloca anualmente. E você tem que entender que não é uma vez só. Não é como você pagasse o programa e é R$300 pra você direto. Não, é R$300 todo mês. Então, todo mês você tem que dar R$300 pra usar o programa. Por mais que ele seja necessário, ainda assim, a gente colocando na base em um ano você vai gastar R$3.600 em programas. E isso em uma coisa só. Imagina globalmente. Porque a gente tá falando de... A gente conta que tem aluguel. Essa live, para estar sendo feita, tem um custo. Porque tem um custo de iluminação, tem um custo da câmera tá ligada. Isso é energia. Então, chega no final do mês... vai ter um custo maior por conta da live de hoje. Tudo são custos e que se acumulam. Então parece que é só R$300, mas é R$300 por mês, que vira um ano. E, mano, imagina como é que fica essa bola de neve. Nem um pouco confortável. E se você que está assistindo isso é um assinante da Adobe e também não se sente confortável, paciência. A gente não pode fazer nada. Uma loucura do tipo ligar um VPN e procurar por monstros no Google. Se escreve MONKRUS. Parece até que no canto superior direito do site tem uma opção. Sei nem o que é isso. Mas não faça isso, pois eu não posso incentivar de maneira nenhuma que você pirateie todos os softwares da Adobe. A gente, sem perceber, assinou na linha pontilhada e trocou o nosso direito de propriedade por comodidade. Comprar um DVD para assistir um filme ou a mídia física de um jogo para jogar ele. É o que a gente falou anteriormente. Não é mais sobre ter acesso, é sobre ser cômodo. É muito mais difícil você piratear alguma coisa do que você só assinar, pagar e pronto, acabou. O vasto que você paga pelo preço justo mensalmente Também. e pode ver o filme ou jogar o jogo inicialmente parecia um belo acordo. Eu fiz esse acordo. Para que continuar procurando por torrents de games, filmes e séries, se por um preço bacana eu consigo ter acesso a uma infinidade de conteúdo de maneira legítima? É muito mais fácil e eu consigo pagar. Netflix custa só R$100 por mês. Bom, eu conseguia quando existiam 2 serviços de streaming que concentravam tudo que eu queria ver. Não quando existem 8 e cada um deles tem uma parada mantida como exclusiva do seu canal. E mesmo que eu assine tudo pra assistir... E virou isso hoje em dia, né? Existem muitos streamings que agora cada coisa tem um exclusivo. Então, por exemplo, eu quero ver Game of Thrones, tem que ir pro HBO. Se eu quero ver Round 6, eu tenho que ir pra Netflix. Se eu quero ver The Office... É que na verdade o The Office hoje em dia tem na Netflix, mas antigamente era exclusivo do Prime. Tem que ir pro Prime. Então, assim, você tem que... É muito difícil você só ter um plano de assinatura hoje em dia. O mesmo valor absurdo da TV a cabo, nada impede os valores das assinaturas aumentarem do nada.
E o que dizer quando a assinatura de algo é basicamente um paywall para um sequestro de uma Essas pessoa 10, de hardware que você já As 10. é 2025 e as 3 principais empresas de videogame do planeta ainda cobram um valor anual para permitir que você acesse a função de jogar lá. Nossa, muito forte, Jesus. Eu não consigo entender como um jogador de console que Vamos. paga caro no videogame, paga caro no jogo e paga... Você tá vendo? Mano. Em torno de 300 e 400 reais. Calma aí, só uma coisa. Que dia esse vídeo? É de um dia atrás. É de um dia atrás. É de atrás. Caraca, é recente. É recente, mas assim, esse valor não tá de acordo. Mas hoje em dia, gente, se você pagar 600 reais e ele tá certo, são valores muito acima de onde você vai pagar. Porque como ele falou, internet, videogame, o plano que você tá pagando, o próprio jogo, aí vamos englobar mais a sua luz, o seu aluguel, que muitas pessoas hoje em dia moram de aluguel, o seu aluguel, a sua compra do mês, o seu gás, por aí vai, né? Pessoas que estão extremamente restritas à pirataria, é como se ela estivesse dizendo ao mundo: não consuma porra nenhuma, não importa. Vira um primata, vai pra caverna, pronto. Exatamente, é horrível, cara, é horrível. E ninguém vive desse tipo. Os planos mais baratos para desbloquear de jogar online no seu console. Eu não pago mais a minha PlayStation Plus desde que eu comecei a jogar no PC. E no final de semana... Inclusive, quando eu tava produzindo esse vídeo aqui, eu tive vontade de continuar o meu save de Yakuza 0, que eu tinha umas boas horas de jogo lá no meu PlayStation 4. Eu instalei o game que eu comprei da minha biblioteca no meu PlayStation 5 e fui baixar o save da nuvem, como eu faço normalmente na Steam, sem pagar 1 centavo por isso. E toma! Ah, é verdade. Nossa, é verdade, eu esqueci totalmente desse detalhe. Você tem que pagar pra ter acesso aos dados do seu jogo. Exato. Isso é um detalhe também que eu uso, tá, gente? Eu uso esse save de nuvem, tanto que o plano que eu pago, que é o anual, o save de nuvem dele é mais ou menos de... acho que é mais ou menos mais de 1 tera. Não sei se é 1 tera, desculpa se eu tô falando besteira. Mas eu sei que é bastante pra colocar nuvem, tá? É bastante. A gente entra num detalhe que, assim, como é que é? O PC é de graça. Eu posso excluir a hora que for, formatar a hora que for, e é só eu baixar meu joguinho na Steam e vai estar tudo lá salvo na nuvem. A gente não tem muito o que fazer, desculpa. 350 conto. Assinado Sony. Isso é assim há tanto tempo nos consoles que coisa boa. Tá lá pro começo do vídeo, em que o absurdo é normal há tanto tempo que você simplesmente para de questionar o absurdo. Ele é só o normal. Em 2022, a BMW teve a brilhante ideia de bloquear por software uma parada que já vinha por padrão no hardware do carro. Você compraria... Ah, não. A BMW colocou um anúncio no carro? Não. A BMW passa a cobrar aluguel para aquecimento de bancos e outros equipamentos. A que ponto chegamos? Uma BMW, ela ia vir com uma função mecânica, elétrica. Peraí, se você não pagar mensalmente, você perde essa função do carro, daqui a pouco a gente vai ter que pagar pro carro andar. Além de comprar o carro, você tem que pagar pro motor funcionar, porque senão a gente vai dar Você não pagou o plano mensal, filho? Não vai andar de carro, não. Não vai andar de carro, não, filho. Esquece. Seu Tesla, a roda vai ser bloqueada. É, porque ele é tudo elétrico, o carro inteiro. É verdade, né? Se eles quiserem bloquear o servidor do seu carro, eles bloqueiam. Pague mensalmente agora para usar o carro. Elétrica de aquecer os bancos, mas só os usuários que assinassem uma espécie de BMW Plus poderiam aquecer os seus bancos. A repercussão disso foi tão, mas tão negativa que a BMW desistiu da ideia. Gente, pelo amor, gente, quem vai pagar pra você aquecer banco, gente? Uma coisa, porque assim, quando você compra o carro, você compra o carro inteiro. Hoje em dia uma BMW usada custa mais ou menos de 130 mil, depende da BMW, é mais ou menos esse valor, 130 mil mais ou menos. Hoje uma pica dessa lá, você vai pagar no máximo 300 mil reais, dependendo de qual você quer pegar. Aí você vai pagar mais um valor pra poder... Mas assim, gente, isso não tá certo, tá? Isso não tá certo, eu não defendo isso. Mas tem uma coisa que é parecida, que mais ou menos parecida com isso, há um tempo atrás, muito tempo atrás, a Apple fazia o quê? Ela vendia o iMac. E depois de vender o iMac, normalmente vinha com um paninho da própria Apple. Esse pano era excelente porque a pessoa passava pra limpar a tela e deixava sem nada. Tipo, era maravilhoso esse pano. Até que depois eles começaram a cobrar esse pano. Não brinca que os caras meteram o paninho milagroso. Aí entrou num ponto assim, ó. Se você tem 15 mil reais, mais ou menos 15 mil reais, um iMac, abaixo
caixa de 5 mil não é. Mas se você tem 15 mil, 9 mil reais pra comprar no iMac, você paga o pano milagroso. Mas é o que toda empresa tá fazendo agora. A Apple já tirou o carregador, já tirou o fone. Ela na verdade, tirou o fone e agora vai tirar o carregador, né? Porque o iPhone... Já tirou o carregador, na verdade. Não. Eu tô falando a questão seguinte. A Apple, ela tirou o pino do seu carregador pra você colocar o buraco. Agora você não tá vendo essa notícia, mas ela tá pensando em tirar também a entrada de carregamento. Pra você ser obrigado a comprar o de indução. Só que, pensa no seguinte, gente. Hoje em dia o de indução não é tão bom quanto o de carregar na tomada. Porque basicamente carrega bem devagar. E não dá você mexer nele. Não dá você usar mexendo, que é o que o pessoal faz, né? Você tem que deixar ali, né? Então, tipo, eu não sei que tamanha como é que se fala? Corte de custos, corte de gasto são esses, gente. Pra que tudo isso? É o planeta, pra salvar o planeta. Você não se importa com as tartarugas? Não, mas eu te pergunto, vou salvar o planeta. Mas ainda assim, a energia vem da onde? Algumas energias vêm do carvão. Daqui a pouco eles não vão mandar mais um aparelho. Eles vão mandar só a caixa e você tem que pagar mensalmente pra ter o aparelho na sua casa. Você vai pagando por peça. A cada peça você desbloqueia o aparelho. Quem compra uma BMW tá sem grana pra pagar uma assinatura? Ou as pessoas... Foi o que você falou. Acabei de falar. Mas só que não é isso. Não é esse ponto, né, gente? A gente tá falando de um carro que já vem com esse acessório. Tem noção do valor do seu dinheiro. Enquanto isso, nos consoles, eles têm toda essa função no hardware deles para se conectar e jogar online, assim como no PC. Mas nesse ecossistema te cobram no mínimo R$400 por ano para liberar essa função. E aí eu vejo argumentos surgirem do tipo: ai, mas a empresa do meu console faz toda uma infraestrutura de rede para que eu possa jogar online. Irmão, você realmente acha que quem investe em servidores para o seu jogo online é a empresa que faz o seu console? Posso dar um adendo? Não sei se você... Quando lançou o novo Hollow Knight, eu não sei se você soube, mas o sistema da PlayStation caiu. O sistema todo da PlayStation caiu. Porque não teve pré-venda. Todo mundo comprou. Ao mesmo tempo. E o sistema inteiro da PlayStation caiu no dia, caiu e só voltou depois. Ou seja, ninguém jogou. Ninguém podia jogar online, ninguém podia fazer nada porque o sistema caiu. Aí você pensa, você paga 500 conto no serviço, né? Foi o sistema globalmente, o sistema inteiro, tudo, até de outros jogos. Você não podia jogar online. O sistema da PlayStation caiu. Você não podia. Nossa, eu achei que era só a plataforma de comprar, mas até o online, de tudo. Caiu. Você não consegue. Aí você entra a questão, né? Como ele falou, você paga R$600, aí você paga o servidor bonitinho, não sei o quê, aí o sistema cai a qualquer momento. Teve muitos momentos da PlayStation que a gente tava, que eu e meus amigos, a gente joga também, e infelizmente não dá pra jogar porque o sistema caiu. Não dá nem pra fazer uma party porque o sistema caiu. Nada. E assim, a gente paga por isso. Como ele falou, a gente paga por servidores maiores. E você fica refém desses servidores. Porque em algum momento, se decidir não quero mais, tchau. Abraço. E dá pra EA construir servidores pra rodar o FIFA. Se na sua cabeça as coisas funcionam assim, na moral, continue aí pagando. Nada do que eu falar aqui vai mudar sua opinião. Se vocês me permitirem aqui mais um nível de sinceridade, isso é uma parada que me incomoda muito no público gamer. Porque o perfil dessa galera normalmente é esperto, antenado, entende de tecnologia e sabe pesquisar a respeito dos seus interesses nesse universo. Mas ao mesmo tempo, essa galera é feita de otária constantemente, pagando uma assinatura anual pra liberar um sequestro de hardware. Acho que quem deve sofrer mais é você, né? Você que tem que falar bastante sobre isso, né? Porque quem realmente vive isso, essa parada é você. É muito chato, cara. É muito chato. Você tem que ficar... Mano, você paga por um serviço, o serviço não é tão bom. Ainda mais os jogos, assim... Alguns jogos são legais? São legais. Hoje a gente teve aqui... Hoje em dia, na PlayStation, a gente tem o God of War Ragnarok, que a gente baixa de boa. Aí tem o Homem-Aranha 2. Mas, assim, tem muitos meses que a gente vai indo e é depravado, sabe? Alguns jogos. Aí 5 jogos, 3 jogos, 4 jogos, às vezes, que, assim, você não vai jogar, você não tem interesse de jogar. Mesmo se você, tipo, eu já tentei baixar um jogo que lançaram que eu não conhecia, não ouvi falar, baixei o jogo. Quando for jogar, não faz meu tipo. Ah, mas beleza, não faz seu tipo, mas faz o tipo de outro. Mas eu acredito que não faz sentido. É um jogo que não tem tanta repercussão, não tem tanto vídeo, ninguém gosta tanto. Não faz muito sentido. É um jogo muito meh. Vamos falar assim? Função que deveria ser padrão de todo videogame, exatamente como sempre foi no PC. E isso me incomoda e repercute muito menos do que o último protagonista do Assassin's Creed ser impreciso historicamente. Eu queria muito viver num mundo em que a repercussão e a indignação do gamer para essas duas coisas aqui... Ele fala pronome neutro, tem pronome neutro nos tempos antigos. ...fossem invertidas.
A passividade do público gamer nesse caso não é natural. Ela também foi construída com o passar dos anos na intenção de transformar lembranças felizes que a gente tem com essas plataformas numa relação passional e irracional, quase como um time de futebol. Independente da fase ou do absurdo que acontece, você precisa defender o time que você escolheu torcer, Nintendo, Xbox ou PlayStation. E pra mim, o sentimento de torcida aplicado aqui é muito pior, porque você para de raciocinar o absurdo que está sendo oferecido pra você no papel de consumidor, e o dano financeiro tende a ser bem grande. Recentemente, eu fiz um post no Twitter que furou a bolha e foi compartilhado numa cacetada de páginas do Instagram e Facebook, falando como a ascensão do streaming tinha feito a pirataria regredir, e que encontrar certos conteúdos era muito mais tranquilo antigamente em comparação a hoje em dia. Como tudo na internet, muita gente concordou comigo, mas o que não faltou também foram pessoas dizendo que é skill issue, que elas conseguem encontrar tudo o que querem e que nunca foi tão fácil quanto agora. Irmão, não é skill issue. Eu sou do tempo que a gente tinha que escrever o final do link da página de anúncio de trás pra frente pro navegador carregar o link verdadeiro do Mega Upload, com a parte 1 de 5 do jogo que eu queria baixar. Eu sabia tudo o necessário pra encontrar qualquer coisa naquela época e continuar. Eu não sou dessa época. Eu não peguei essa época. Mas, nossa, caraca, velho, meu Deus. Você vê, pessoas que querem piratear, elas são extremamente espertas, porque olha o nível que ela tem que chegar pra conseguir alguma coisa. Não é pra qualquer um, não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de coisa. Existe acesso a grupos do Telegram que disponibilizam filmes no Google Drive, ou a existência de softwares como o Streamio, que as coisas estão mais fáceis. Realmente existe uma facilidade maior para acessar coisas recentes. Nesses grupos de Telegram, programas do tipo Streamio ou outros softwares que você instala na sua Smart TV para ter acesso a um monte de conteúdo, essas paradas todas carregam com tranquilidade conteúdo atual, no hype e de alta demanda. Filmes e séries que muitas pessoas estão acessando agora, nesse momento, ou que são atemporais e sempre são populares, tipo, sei lá, Breaking Bad. Você sempre vai carregar Breaking Bad rápido em qualquer serviço de streaming pirata. Mas achar certos conteúdos dos anos 70, 80 e 90, que eu gosto muito, já não é mais tão tranquilo assim. Principalmente depois que o Google parou de indexar resultados de pesquisas para torrents e depois que os... Isso entra aquele negócio que a gente falou sobre mídias perdidas, né? Muita coisa se perde quando passa o tempo, e quanto mais antigas as coisas, mais mídia perdida vai ficando. Ah, e detalhe, né? Ele falou da questão do... Realmente, o Google bloquear a questão do torrent. Realmente, isso é verdade. Porque quando eu tava querendo buscar esse filme que eu falei pra vocês, A Cruzadas, né? No Disney Plus, como eu falei pra vocês, eu tentei achar de todas as formas. E assim, assinar o Disney Plus. E até busquei realmente no torrent. E não encontra, cara. Você não encontra, você busca, você coloca torrent, você coloca o torrent, você coloca BitTorrent, você coloca qualquer coisa referente a isso, ou qualquer outra coisa que busque uma forma, facilidade de você assistir o conteúdo, você não encontra. Tá difícil hoje em dia. Realmente você tá sendo obrigado realmente a pesquisar. E acredito que isso é a mando das próprias empresas, né? Infelizmente, né? Mas fazer o quê? O de streaming se tornou popular entre a maioria das pessoas, fazendo muitos arquivos compartilhados através do torrent perderem os seus seeds. Pra quem não sabe, seed é a pessoa que tem o arquivo original e tá compartilhando ele com outras pessoas. Quanto mais pessoas conseguem aquele mesmo arquivo de torrent, mais fácil fica de baixar ele, porque existem muitos seeds. E normalmente, gente, pra vocês que não sabem, né? Nunca chegaram a baixar um arquivo. Eles, normalmente, alguns colocam até assim, deixa a seed por mais ou menos 1 hora para ajudar outras pessoas. Só pra deixar claro, nessa live não estamos incentivando ninguém, tá bom? A gente só tá dando a nossa humilde opinião. No torrent. A maioria esmagadora desses programas que eu mencionei permitem que você acesse o conteúdo de um torrent sem baixar ele. Você acessa, assiste e no momento que fecha o app, para de ceder, fazendo com que sem o compartilhamento a longo prazo, o arquivo morra. Basta passar um tempo para aquele filme novo sair do hype, que você vai ver que ele não vai carregar mais tão rápido assim. Afinal, são menos pessoas cedendo e ele se torna mais difícil de acessar. Existe até uma teoria conspiratória de que quem tá por trás de serviços como o antigo Popcorn Time e o Streamio é a própria indústria do entretenimento, tentando acabar com a pirataria a longo prazo. E olha, pela popularidade desse tipo de serviço e pela maioria das pessoas não fazer nem ideia de que eles estão aos poucos matando acesso ao conteúdo mais antigo, e eu não duvido. A gente pode estar presenciando a criação de novas Lost Medias modernas e nem tá percebendo. Eu ainda consigo encontrar tudo o que eu quero na linguagem original e legendado, que inclusive é a maneira que eu prefiro consumir conteúdo. Mas certos filmes antigos com aquela dublagem brasileira clássica, com microfones abafados
falando somos tiras e nossa, que traseiro. Já não é tão fácil encontrar no torrent. E tem muitos filmes com esse exato tipo de dublagem que eu adoro no Disney Plus. E isso me deixa com mais ódio do serviço tá uma porcaria com os anúncios. Afinal, eu gosto dos filmes com essa dublagem clássica. Mas ao ponto de pagar tudo isso aqui por ano pra assistir ele sem anúncios? Eu fiz esse vídeo aqui como um marco pessoal. A partir dele, eu pretendo iniciar um grande projeto de desassinaturação. Até o final de 2025, eu pretendo estar assinando um total de 0 serviços. Meu apartamento é alugado e pequeno, então eu ainda não consigo iniciar uma coleção de... Você tá assinando seu apartamento. Você está assinando seu aluguel. Esse apartamento aqui estamos assinando mensalmente para morar. Mas assim, não faz sentido ele fazer essa desassinaturação, porque, cara... Eu acho que vira muito uma questão de... Como eu posso dizer? Muita pira em cima de algo que não precisa ter tanta pira assim, sabe? Ao ponto de você falar, eu vou ter o total de 0, porque isso não existe. Não tem como, porque já começa por o seguinte: o seu apartamento, a sua luz, a sua água, a compra que você faz mensalmente, porque pelo que eu saiba, você tem um valor específico pra pagar, fazer a compra mensalmente. Por mais que não seja fixo, você tem um valor pra pagar mensalmente, né, gente? Vamos falar a real aqui, né? Não, mas vamos tirar desses termos, assim, básicos do ser humano, mas no geral que a gente vive e consome, mano, pelo menos uma coisa todo mundo tem assinado. É impossível. Uma coisa, pelo menos, todo mundo tem assinado. Plano de celular. Também. Peraí, você tá falando que vai ter uma desassinaturação. Então quer dizer que ele não vai ter plano de celular na rua. Talvez. A gente esteja levando muito ao pé da letra o que ele tá querendo dizer. Mas, cara, ele tá falando 0. O que, pra mim, é exatamente isso. Vamos continuar o vídeo, vamos ver se ele se explica, né? Vamos ver. Talvez eles... É um plano futuro. Mas eu já posso e eu vou iniciar um projeto de um servidor particular de mídias offline. Tudo isso motivado pelo abuso desenfreado das empresas que oferecem esse tipo de serviço. Porque pra mim, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança. Nenhuma das empresas que oferecem serviços de assinatura ou streaming me parece que vai simplesmente do nada começar a ter um senso razoável de limite. Talvez seja um pouco mais difícil de cancelar quando chegar na Netflix por causa da quantidade estapafúrdia de doramas. Mas todo o resto, eu não quero que veja mais a cor do nosso dinheiro. E eu também quero ao menos começar a dar uma chance pro DaVinci Resolve. Um software de edição que todo mundo diz que é muito bom e existe sem esse modelo de assinaturas. Parece um absurdo, mas em o DaVinci Resolve, ele é gratuito. Tem 2 versões, tem a versão gratuita e tem a versão paga. E ele não deixa você usar a versão gratuita. Deixa, e não é horripilante, é decente. Eu só não uso porque eu acho difícil. Mas isso aí é uma incompetência minha, não quer dizer que é um problema do DaVinci. Tem um programa que faz exatamente isso, que eu acho justo, que é o Reaper. Algumas pessoas que são músicos conhecem esse programa com masterização de áudio e tudo mais. E assim, ele basicamente, você pode baixar ele à vontade, você chega na internet, chega no site, baixa ele vai vir. Quando você abre o aplicativo, ele vai falar, assine o plano. Se você não quiser assinar, ele vai te dar uns segundos, tipo, acho que é 5 segundos pra você ver pra você assinar. Se você não quiser assinar, você clica fechar. Ele dá 5 segundos pra você fechar. Aí nisso você pode usufruir do conteúdo todo, não é metade. É um conteúdo ao todo. É isso que eu tô falando das empresas. Se a empresa chega pra você e fala assim, ó, eu tô te dando esse conteúdo, mas ó, se você quiser assinar, é tipo o WinRAR. Você quer assinar? Não quer assinar? Pô, fecha aqui, mano, tranquilo, é nóis. É a empresa de proporcionar o app, mesmo você não pagando. É como aqui tá o DaVinci, né? 5, ele é um programa que você compra e ele é seu, de maneira vitalícia. Olha. Eu não sabia disso, tá? Dessa questão. Você paga e ele é seu. Pronto, acabou. Não precisa ficar assinando. Isso é legal. Isso sim é um serviço.